Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 19 de Abril. Muito boa tarde, José Faustino. Hoje contamos com o diretor da DNFM no programa da semana. Não contamos com o Silvério Cunha, que estará connosco de hoje a uma semana. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Começamos com a Operação Influencer. Continuará a dar que falar, desta vez porque o Ministério Público perdeu o recurso no Tribunal da Relação. O coletivo de juízes, podemos dizer que criticou largamente esta investigação do Ministério Público, critica procuradores por incluírem no processo cerca de 1000 páginas de notícias de jornais e revistas, inclusive diz que os processos de inquérito não são o lugar de peças jornalísticas, entre outras críticas que se fizeram que surgiram nesse acórdão. José Faustino, é uma decisão surpreendente, que não se esperava, agora este processo ficar quase reduzido a zero novamente? Boa tarde a todos. Eu acho que neste momento ninguém fica surpreendido com coisa nenhuma. Eu não sei o que é que se passa, mas há uma coisa que eu sei. Os magistrados judiciais, tanto os juízes, o Ministério Público, os procuradores, agem em função da lei. E quem faz a lei é a Assembleia da República, são os políticos. Portanto, os políticos têm pouco motivo para se queixar. Agora, o resto dos cidadãos podem se queixar. E tem sido visível, sem não é preciso grandes conhecimentos, para perceber que as coisas não andam bem. Porque o Ministério Público deve pedir a detenção de uma pessoa para averiguar se há o perigo de fuga. Se não, pode mandá-lo apresentar-se para prestar declarações. E o que se está a verificar, por exemplo, este caso agora da Operação Influencer, o que se está a verificar é que detiveram toda aquela gente, 4 ou 5 pessoas, se não estou a minha falha em memória, a minha memória em falha, que tiveram exageradamente 2 semanas para serem ouvidos, um exagero, uma coisa sem sentido nenhum. Quando, na realidade, é pouco credível, pelo menos penso que isto é consensual, que tanto faz Lacerda Machado, o tal amigo do Primeiro-Ministro de então, o outro, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro de então, os empresários de Sines, é pouco credível que fugissem. Aliás, as fugas hoje não dão grande resultado, não se conhece grandes fugas. Lembremos-nos de como acabou aquele do banco, o banqueiro, o outro, o corretor, que é o Caldeira, que foi logo apanhado assim que se emitiu E essa é uma história já quase com mais de 30 anos. Sim, sim. Portanto, não há fugas possíveis nesta globalização, apesar de hoje as coisas serem um bocado confusas, mas as fugas são relativas. E não é credível que alguém daquela gente fugisse. Tanto mais que agora, à luz daquilo que se sabe, que as provas, as acusações, eram pouco consistentes, ainda eram muito frágeis. E ninguém, nas circunstâncias normais, fugiria por uma coisa daquelas. Portanto, não era preciso aquele aparato, não era preciso aquele tempo todo de detenção, etc, etc, etc. Agora, há uma coisa que é certa. O Ministério Público tem que fazer o seu trabalho e sobre se quisermos, uma suspeita fundamentada, que faz sentido, tem que haver investigação. O Ministério Público tem que atuar, tem que elaborar os seus relatórios e daí deduzir as acusações que entender, pedir ao juiz de instrução o que tem que pedir para fazer buscas, etc, etc, etc. Tudo por aí adiante. Mas tudo se quer com bom senso e com conta, peso e medida. E isso é que não tem existido. Esse é que é o problema. Porque há quem diga e dá a ideia disso. Vamos ver, se daquilo que tenho ouvido, e todos temos ouvido, começa-se a perguntar e a perceber, e pior, a incutir isso na cabeça das pessoas. Um grande empresário quer investir uns milhões em Sines ou no outro lado qualquer, que se falar com o ministro ou se falar com o primeiro-ministro, crime dos crimes, crimes de lesa majestade, ou almoçar com o ministro, isso é corrupção. Peço desculpa, mas não é. Mal do ministro ou do responsável que se deixa corromper por um almoço, por muito bom que ele seja. Que diabo? Quer dizer, eu sou um pobre, um pobretanas, um desgraçado. Eu até me sinto envergonhado se alguém me disser: o senhor
vende-se por um jantar, deixe-me livre. Então agora uma pessoa convida-me para um jantar ou para um almoço para me comprar. Olha-nos Deus, quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas com esta, as coisas são mais graves do que mas isso. com esta decisão, será que o Ministério Público deve apresentar alguma explicação sobre a ação para que se compreenda como é que o Ministério Público funciona, apesar de, naturalmente, ser irresponsável, e que o tem de ser também? Vamos lá ver, as explicações não têm que apresentar-se, as explicações, quer dizer, não têm que se justificar de coisa nenhuma. O Ministério Público apresentou uma série de coisas pífias que os juízes verificaram, os juízes julgam, não é? Portanto, aquilo que lhes aparece, e entenderam que não é. Mas, entretanto, o governo caiu, houve eleições, pois, já lá vamos, todo este impacto, não é? Essa é a parte política. Agora, o que é que acontece? O Ministério Público perdeu, digamos, perdeu não a ação, mas perdeu esta primeira fase e agora pode voltar a investigar, a tratar do problema, a continuar a pensar que há coisas fundamentadas e continuar a trabalhar. Isso é o sistema, isso faz parte da democracia liberal, faz parte da República, é assim que deve funcionar. Pronto. Mas isto é a parte jurídica. Ora, a parte jurídica é que nos leva ao alarmismo, à confusão da opinião pública e depois ao impacto político. Porque eu não sou daqueles, e irritava-me quando ouvi o Dr. Costa dizer que há política ao cada política e ao tribunal. Não é assim. É tudo coisas do regime, as coisas estão ligadas às outras. A política faz as leis, os juízes e a justiça aplicam as leis e ninguém foge à lei. E depois estão todos iguais perante a lei. Agora, há coisas do ponto de vista legal estão corretas, do ponto de vista da moral assim e do ponto político estão erradas. Ou que estão assim do ponto político e erradas moralmente até. Portanto, há aqui várias abordagens do problema. Portanto, um erro ou uma má condução do processo judicial, que na minha opinião tem havido muitos, temos sido férteis nisso, isso tem uma implicação terrível, era isso que tu estavas a perguntar, que é a implicação política que isto tem. Quer dizer, se me acusarem a mim de qualquer coisa, tenho eu feito mal ou não tenho feito, pouca influência tem. Quer dizer, eu sou um entre muitos, não tenho influência nenhuma. Agora, quando isso mete o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o maior amigo dele e consultor para muitas áreas, e um homem de confiança do Primeiro-Ministro, etc. E até falando no próprio Primeiro-Ministro e todas essas coisas. E que leva à sua demissão e à queda do governo e a novas eleições e tudo isso, dá que pensar. Dá que pensar. Isto não pode ser feito de ânimo leve. Porquê? Eu já aqui tenho dito, isto tem várias implicações. A primeira, não podemos estar sujeitos a uma... Eu vou usar um termo, que me perdoem, a um capricho de um procurador ou 2 ou 3 procuradores que meteram na cabeça determinado tipo... dito de outra maneira, não acho mal que eles ajam, que vão tratar, ainda que pensem mal, mas que vão ver tudo bem, sim. Mas não pode ter o efeito que tem tido. Isso é que não pode ser. Porquê? Caiu um governo. Isso Ou seja, tem resultado antes de julgamento. Isso é que tem que ser evitado. Exatamente. Tem porque a sentença antes de julgamento, digamos assim, a presunção da inocência aplica-se sempre. Porque deu o resultado que deu e os resultados que tem estado à vista. Aqui, na Madeira, em vários sítios. Aqui na República e depois na região autónoma da Madeira. Tem dado resultados que estão à vista. Mas pior do que isso. Muito pior do que isso. E eu tenho aqui batido nessa tecla. É que perante esta situação, o caldo de cultura política que nós criámos no país não é possível. Eu não acredito. Quer dizer, eu acho que Montenegro, e já aqui disse isso, quase que fez um milagre com a prata da casa em arranjar gente tão competente para aquele governo, que é unânime. Até o próprio Partido Socialista aceita que eles são competentes. Mas aquilo é um achado. É um achado. É muito difícil. Entretanto, já teve duas missões, não é? Pronto, mas lá estão as acusações, lá está essas coisas. Mas foi já a nível de secretários de Estado e de juntos e essas coisas. Mas a nível dos secretários de Estado já se entrou independentes e coisa, o nível já é outro. Porquê? Porque com este clima de suspeição de tudo e de todos, com toda esta misturada que aqui vai,
Ninguém se quer queimar, ninguém quer prescindir da sua vida, como agora se diz, sair da sua zona de conforto, ir perder dinheiro para exercer uma função pública, ainda que esteja motivado por um trabalho cívico e de cidadania, não é? Portanto, as pessoas não querem. E isto é que é grave. Porque o que é que vai originar? Aquilo que está a acontecer. E não é só em Portugal. Cada vez nós temos dirigentes de mais fraca qualidade. E basta, toda a gente que está a ouvir, basta comparar os mais novos e os mais velhos. Anda 10 anos para trás, depois anda 20, depois os anos que puder, enquanto os tiver de vida. E vai verificar que a coisa não tem melhorado, a coisa tem tendência para piorar. Porquê? Porque os melhores não querem. Fogem da política como o diabo foge da cruz. António Costa disse que a legislatura terminou prematuramente por decisão do Presidente. O Presidente, num comentário a esta decisão do Tribunal da Relação, fez um comentário, iria dizer apenas que se calhar vamos ter um português no Conselho Europeu. Estes comentários e esta análise confirma o que Costa diz, que a direita andava num frenesim em busca de um pretexto para a dissolução do Parlamento. Isso não sei, é possível. O Costa pode dizer isso e pode ter razão ou não ter. O que é facto é o seguinte. Vamos ver. O nosso Será regime... que vai para o Conselho Europeu? Sim, eu já aí vou, mas o nosso regime tem andado a cometer erros de palmatória. Acho que vem do tempo do Cavaco, do professor Cavaco Silva, confundir eleições autárquicas e o Parlamento Europeu com eleições legislativas, confundiram umas coisas. Era a vassourada nas autárquicas, foi o pântano, e tudo. Confusões que se criaram. Porque eleições legislativas são uma coisa, eleições presidenciais são outra, eleições para as juntas autárquicas são outras e por aí adiante. E não há misturas, não deve haver mistura. Está tudo misturado. Ora, onde é que, agora, na época recente, deste atual Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, onde é que está aqui o primeiro erro? Tu estás-te a referir a um recente. Mas a origem deste erro está noutro sítio. Está noutro sítio. Porque o que houve há 2 anos foram eleições legislativas para a Assembleia da República. O Primeiro-Ministro não é eleito. Eu peço imensa desculpa, mas o Primeiro-Ministro não é eleito. O partido mais votado pode indicar uma pessoa que ninguém sabe. Santana Lopes, há uns anos, defendeu isso. Queria ser líder do PSD e não era líder, era primeiro-ministro. Podia dizer que era outro. Isso não é inconstitucional, isso é perfeitamente possível. Portanto, isso pode existir. Onde é que está o pecado do Presidente? Primeiro erro, isso foi aqui falar no nosso programa, foi dizer que a maioria absoluta do Partido Socialista devia-se fundamentalmente a António Costa e que não havia maioria absoluta sem António Costa. Ora, o Presidente da República não pode nem deve fazer essas leituras. Quem ganhou foi o Partido Socialista, ponto. Porque António Costa não é individual, ele não se candidatou individualmente, não se candidatou a Presidente da República, não se candidatou a Primeiro-Ministro. Ele era o Secretário-Geral do Partido Socialista. Inclusive, pôs-se a questão que se ele se fosse embora para qualquer cargo, qualquer coisa, como aconteceu com o Durão Barroso, que ele demitiria ao governo. Não. Não tinha motivo para isso, não é? Portanto, ele pôs a fasquia a esse nível. Depois, quando aconteceu o caso que estamos agora a falar, e quando o António Costa aparece com outra alternativa, o Partido Socialista, propriamente da pessoa, no caso, o Governador do Banco de Portugal, Marcelo estava empardado entre ele próprio. Quer dizer, ele criou uma situação, por uma questão de coerência, tinha que demitir. Porque o Primeiro-Ministro demitiu-se, então o Governo tinha que cair. Outra argolada, na minha opinião, foi a Madeira. A Madeira é diferente do resto do Governo da República. O Governo pode não passar o orçamento, e a Assembleia pode nomear outro Governo. É o que está nas normas e está instituído. Não, aquela dissolução também é despropositada, com toda a franqueza. Não há. Portanto, há aqui uma série de equívocos e de enganos que ainda não contribuem para a estabilidade, ainda vão mais para a confusão. Depois, ultimamente, disse o Presidente, fez para ali umas contas, esteve daqui, não sei o quê, resumindo, estávamos em período eleitoral, que é uma coisa que ainda ninguém percebeu. Estamos sempre, agora, infelizmente, estamos sempre em período eleitoral. Mas isso é por outro motivo. Mas estávamos mesmo por causa das eleições na Madeira, por causa das eleições europeias, e portanto ele não se pronunciava. Ao fim de pouco tempo, vem-se a pronunciar sobre o que tu estás a dizer.
sem coisa, que tínhamos um presidente do Conselho Europeu a apresentar a candidatura do António Costa. Outro erro. Não sei o que é que vai acontecer com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é cavadela minhoca, quer dizer, ultimamente é um problema, não é? Portanto, eu já estou, como se disse noutra altura, esperemos que ele acabe o mandato com dignidade. É só isso, não, porque são erros atrás de erros. Vamos à governação. O Governo apresentou precisamente nesta sexta-feira uma proposta para a descida no IRS. Montenegro diz que o efeito da medida é de 348 milhões de euros, face ao que está em vigor. São descidas no IRS até ao 8º escalão. Será que isto corresponde à parte do tal choque fiscal que o Governo, que o PSD prometeu, a AD prometeu? José Faustino, esta é uma decisão que terá que resultado? Não, vamos lá ver. Houve aqui um problema que é este. Aquilo que a AD prometeu na campanha eleitoral e aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou na Assembleia da República não é mentira. Está tudo correto. Ele fez sempre comparação com o ano 2023. E isso está tudo certo. Ele esquece-se de explicar, especialmente quando a Iniciativa Liberal o interpelou ao Ministro das Finanças, para ele explicar melhor, porque a Iniciativa Liberal normalmente está atenta a estas coisas. E então, o que é que aconteceu? Empalharam, ou seja, eu costumava chamar ao engenheiro Sócrates o ilusionista, criava ilusões. Ao António Costa chamava-lhe o mágico, porque era muito mais ele extraordinário, ainda hoje, é de facto mágico. Montenegro é o manhoso. O que ele utilizou foi uma manha. Manhoso. A verdade é esta. E depois, como diz o Herman, não havia necessidade sequer disso. Porque ele estava em coerência com o programa. Estava em coerência com tudo o que tinha dito. Não valia a pena, não havia necessidade de criar aquela manha. Foi uma manha. Curiosamente, ninguém se apercebeu, exceto a Iniciativa Liberal. Mas, interpelando o Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças estou para canto. E depois andaram uma série de dias sem dizer nada. Depois, faz agora uma semana, o Expresso engoliu outra mentira. Engoliu a farsa. Não é? Portanto, o truque, a manha, quer dizer, deixou-se enredar. E vai. PSD duplica. Interpretou aquilo de outra maneira. O diretor do Expresso ficou zangado, chama tudo. Parecia um jornal da oposição, parecia o Avante, a bater no governo, o comunicado que fez. Eu ainda não, já lá tenho o jornal desta semana, ainda não li, mas ele estava piurso, como dizia o outro, não é? Ele estava zangado porque se deixou enganar, mas ele é que se deixou enganar. E o que é estranho no jornal daquele nível, não haver tanta gente, o José Gomes Ferreira e pessoas, esse não está no jornal, mas anda no grupo, que vissem toda essa situação. Agora, que ele de facto foi manhoso, foi. Mas, na realidade, o que é que acontece? Ele melhorou, em sede de IRS, melhorou os benefícios fiscais em relação ao que Costa deixou no orçamento, melhorou, nos tais 200 milhões, e melhorou noutra coisa. O salvo erro, que estava previsto até ao 6º escalão, ele vai até ao 8º escalão. Portanto, vai beneficiar o Bloco de Esquerda e beneficiar os ricos e tal. Não. A ideia é beneficiar mais a classe média, que anda muito mal e tem que ser beneficiada. Portanto, isso está certo. Agora, não é aquilo que parece ser, e não é choque fiscal nenhum. Em relação àquilo que já tínhamos no orçamento e aquilo que temos, como dizia o Bloco de Esquerda, é umas cócegas fiscais. Pronto, é melhor, com certeza que sim. Aonde pode ser considerado um choque fiscal, mesmo assim também me parece um pouco exagerado, é em sede de IRC. Aí é 1.500 milhões de euros, não é? É muito, portanto é uma redução significativa que se espera, portanto, e eu acho que isso vai no bom caminho, também estava no programa deles, que isso implique lucros, com certeza, para as empresas, uma diminuição de lucros, mas que esse dinheiro fique nas empresas e que seja lá aplicado, não é? Porque que isso que vai criar desenvolvimento na economia. Eu acredito que isso assim seja e, portanto, acho que a medida é boa. E é isso, quer dizer, não é mais do que isso. Desta descida de IRS, as pessoas vão senti-la na carteira este ano? Não, comparativamente ao ano passado, algumas pessoas já estavam até a sentir nas deduções. Porque essa também é o tal drabice, mas não é também disso que se trata.
Ainda no tempo de António Costa refizeram essas contas. Mas agora, com mais este acertozito, sentem, claro que sim, vão pagar menos impostos. Até o oitavo escalão vão ter redução de impostos. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Entretanto, quem continua a querer que as suas reivindicações sejam atendidas são os polícias. O Ministério da Administração Interna não se compromete com aumentos este ano nas forças de segurança e estas admitem radicalizar os protestos perante a falta desse compromisso. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Este é um conflito que não tem fim à vista. Será que pode ser mesmo radicalizado novamente? Voltar aos pontos anteriores? As forças de segurança já disseram que estavam dispostas, para já, até a fazer greve ao Rally de Portugal. Não, se me permites, deixa-me aqui fazer uma espécie de um parêntese que funciona como introdução a este problema. Como a gente às vezes diz, se chegasse aqui um marciano, de repente, que a Portugal e se pusesse a ver, o que é que via? Vamos começar pelos polícias, o que é que estávamos a falar? Os polícias querem aumento de ordenado, querem um subsídio igual ao da Polícia Judiciária. Querem melhor remuneração. Eu agora não vou discutir se tem razão, se não tem razão. Vamos esquecer isso. Vamos admitir que toda a gente tem razão. A polícia quer o subsídio. Os professores querem o atrasado. Os médicos querem o justo. Os enfermeiros querem não sei o quê. Os funcionários de... eu não sei o quê, porque não sei mesmo. Não, volto a dizer. Vamos admitir que todos têm razão. E eu acho que até têm. Moralmente têm todos razão. Os auxiliares de enfermagem, não sei o quê, também têm. Depois são os funcionários judiciais. Os juízes também devem querer qualquer coisa. Os procuradores... O que nós verificamos deste lado é toda a gente quer mais dinheiro, mais remuneração. Do outro lado, toda a gente aplaude redução de impostos. E eu pergunto, e onde é que está o dinheiro? Há um excedente orçamental. Não nos baralhemos. Qualquer merceeiro, qualquer dona de casa, como dizia o saudoso professor Medina Carreira, sabe destas coisas. A pessoa, uma coisa é o dinheiro que tem dentro da carteira e outra coisa é a previsão que ela faz. A pessoa tem na sua carteira 100 euros, mas pode prever, bom, eu agora vou de férias em julho, ou em setembro, ou agosto, e eu vou gastar 1000 euros. É um orçamento. Há tanto para gelados, há tanto... Enfim, não é uma coisa rigorosa. Mas o ano passado, os filhos ouviram dizer à mãe que para as férias havia 900 euros. Este ano tem um excedente orçamental de 100 euros. Não tem excedente nenhum. Na carteira só estão 100 euros, neste momento. Não sabemos o que é que vai acontecer em agosto. É uma previsão. Portanto, não há excedente nenhum. E sobre excedentes, eu vou repetir aquilo que já aqui disse muitas vezes. Quando há déficit, só se conseguem equilibrar as contas pedindo empréstimos externos. Quando há superávit, eu até nem gosto do nome, mas é como se lhe chama superávit, o excesso deve ser para pagar a dívida. Esta é a regra base de gestão. Portanto, não há nunca excesso nenhum. Não há excesso nenhum. A menos que não se deva nada a ninguém. Isso é impossível. Ora, não há excedente nenhum, nem há dinheiro. É tudo mentira. O problema está, e a pergunta é esta, como é que, tirando a razão que eles têm, como é que se arranja dinheiro para tanta coisa, com baixas de impostos e tudo isso, que são bons, porque vamos dar... Porque eu admito que o aumento de salários provoca o consumo interno, a baixa de impostos provoca o consumo interno, tudo. Mas o desenvolvimento da economia não se faz só com o consumo interno e requer mais tempo para criar um desenvolvimento sustentado, nomeadamente através da produção de bens transacionáveis, o que neste momento não é trigo limpo farinha amparo, como se costumava dizer. É complicado. Eu acho que há uma grande oportunidade com a guerra. A economia de guerra pode nos trazer uma oportunidade. Já aqui falei sobre isso. Mas, neste momento, nada é muito claro. Portanto, a gente não pode pensar que num horizonte de um ano vamos ter essas melhorias todas. E, neste momento, aquilo que eu estou a ver é despesa e diminuição da receita. É o contrário. Para recuperar qualquer coisa, deve-se diminuir a despesa e aumentar a receita. Isto é exatamente o inverso daquilo que é necessário. Mas, enfim, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro lá saberão. Em relação aos polícias,
Parece-me que o Governo está de muito boa vontade. Se fosse eu, teria menos má vontade por aquilo que aqui disse. Não é por querer mal a ninguém, naturalmente. Mas eu já ouvi dizer, e as promessas que eles fizeram, por exemplo, os professores recuperavam dentro da legislatura, são 4 anos, acho que é 20% por ano, os polícias iriam cumprir, claro, isto tem as suas fases, isto não é logo tudo como se pretende. E parece-me que o Governo está a cumprir as promessas que fez, não é? Está a falar, a dialogar, a ver, a fazer contas, etc, etc. Em relação aos polícias e essas ameaças que aí houve, é um movimento inorgânico. Os próprios sindicatos já se demarcaram disso. E eu devo dizer aqui o seguinte: eu ando um bocado preocupado, confesso eu, porque há aqui um equívoco. E eu tenho um aviso para dizer a gente mais que tem poder que lhes foi dado pelo regime e pela República, pela democracia liberal, e para a República, que lhes foi dado esse poder, nomeadamente às forças policiais, que estão enganados. Um dia, supostamente, que o partido deles ganhe, não voltou ao Dr. Salazar. Até prova em contrário, o Chega não é fascista. Porque se for, tem que ser ilegalizado. Portanto, não vai haver perseguições. Tirem isso da cabeça. E um polícia que se revolte, como os marinheiros se revoltaram, desobedeceram, foram castigados. E não é o Garcia Pereira que lhes pode valer. Por muito bom advogado seja que é. E, portanto, isto tem que entrar na ordem. Porque senão temos que ir buscar o almirante das vacinas. Depois vacinar também. Portanto, as pessoas têm que começar a ter consciência das coisas. Já é uma grande conquista à portuguesa, e na minha opinião nunca se lá devia ter chegado. Associações, sim senhor, tudo certo, defender os seus direitos, defender o seu profissionalismo, a sua deontologia, as suas condições de vida, os seus salários, tudo certo. Sindicatos não. Não. As forças da ordem, os exércitos, as forças de segurança, os juízes, ninguém devia ter nada de sindicatos, nem devia haver sindicatos. Isso não devia ter sido permitido. Foi um erro. Foi um excesso da nossa democracia, na minha opinião. Associações, sim. Atenção. Sindicatos, não. Greves, nem pensar. Porque as greves é para outro tipo de atividades. Então, um indivíduo agora, entrávamos em guerra com a Espanha, estou a brincar, com certeza, e a gente agora faz greve hoje na luta. Mas como é que é isto? Podíamos ter a sorte também dos espanhóis entrarem em greve. Quer dizer, isto parece um filme de desenhos animados, quer dizer, isto nem existe em lado nenhum. E, portanto, é bom que os polícias, quando digo polícias, as forças da ordem, não se deixem iludir. Saibam estar onde devem estar, a defender a democracia e os cidadãos, saber usar a força que o regime lhes tem dado e usá-lo com parcimónia. E os sindicatos, e que até prova em contrário têm demonstrado isso, que tenham a responsabilidade suficiente de pôr ordem na tropa. Porque é muito complicado se passar a haver coisas como esse tipo de ameaças. Já houve um jogo de futebol, não é lá porque o futebol seja muito importante, que não houve o jogo e tudo isso. Depois pararam, felizmente. Isso não se pode repetir. E este governo também tem que demonstrar que é capaz de governar, não é só dar, também pode ser tirar. Portanto, não há poderes ilimitados na República. Este regime, por muito deformado que ele ande, muito estragado que ele ande, e a precisar de obras, ainda não há poderes ilimitados para ninguém. E, portanto, vamos com calma. É só o que eu tenho a dizer. Portanto, e penso eu, ou por outra, não quero pensar que haja qualquer sarilho com estas ameaças. Porque não pode haver mão leve para este tipo de coisas. Como não há mão leve, não pode haver mão leve para violadores, criminosos, ladrões, etc., etc., não pode haver para maus agentes da polícia, que desobedecem e que vão à rebelião. Não pode haver contemplação para eles. Para os outros, sim. Vamos acarinhá-los, vamos protegê-los e respeitá-los, que eles merecem. E espero que continuem a merecer o respeito de todos. É só isto. Vamos ver do que é que o governo é feito. Eu acredito, sinceramente, nestas coisas, não é que seja muito otimista, mas eu acredito que o bom senso vai imperar. Mas apesar de eu acreditar nisso e calcular que não vai acontecer nada do outro mundo,
É bom que alguns elementos, às vezes a juventude, também às vezes a indignação, leva as pessoas a pensar determinadas coisas. Um bocadinho, beba uma cervejinha fresca, a ver se lhe passa, porque calma lá. Isto ainda não chegámos ao Pinochet, nem ao Salazar, nem a coisa nenhuma dessas. Nem vamos chegar tão depressa, porque a Europa não deixa. Da contestação dos polícias e das decisões do Ministério da Administração Interna, ou do que pode vir a acontecer, vamos a outras propostas que passaram, neste caso, pelo Parlamento. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito à Global Media Group foi rejeitada. Foram propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN e foram rejeitadas pelo PSD, pelo PS e pelo CDS. À esquerda foram aprovadas, a ele também votou a favor desta criação de uma comissão de inquérito parlamentar à Global Media Group. José Faustino, justificava-se ou justifica-se que seja feito um inquérito parlamentar a este grupo de comunicação social? Não, eu acho que não. Aliás, eu tenho é um grupo de comunicação social da TSF, Diário de Sim, Notícias, Jornal de Notícias, Jornal do Jogo, etc. Eu tenho aqui dito muitas vezes, deves-te lembrar, dos nossos ouvintes, que vocês lembram, eu acho que se tem exagerado com as comissões de inquérito. Ainda por cima, as comissões de inquérito não são como as comissões de inquérito americanas, não é? Que podem nomear um procurador independente e meter aquilo em tribunal. Aquilo tem efeito. Aquilo é complicado, aquilo mete medo. Aqui não mete medo nenhum. Convenhamos, não é? Que não deve haver. Deve haver. É bom que haja. Mas lá está. A vulgaridade das comissões de inquérito retira-lhes a importância. Foi importante a comissão de inquérito do BES. Foi. Mas, quer dizer, se começamos a vulgarizar isto, é complicado. No caso da média capital, estão agora muito preocupados, estão as dezenas, centenas de jornalistas, de trabalhadores da comunicação social nas rádios, nos jornais, que têm perdido os seus empregos. Ninguém se preocupou. Agora estão preocupados por um grupo que fez um despedimento. Não se sabe quem são os donos, mas não sabe o quê. Quando se fez o negócio, é que tem que autorizar. E tudo o que é menos, o que é abaixo de só ver 5%, capital de 5%, é anónimo, não é preciso demonstrar. Portanto, há fundos em que não se sabe quem são os donos. Portanto, a lei tem que se cumprir. E a lei já é muito rigorosa nesse sentido. Não vale a pena a hipocrisia. O problema da comunicação social é que, como negócio, tem muitos problemas. E um dos problemas que ela tem é que o modelo de negócio está complicado neste mundo digital, onde, sobretudo, os governos e os decisores ficaram deslumbrados pelo digital, agora para a inteligência artificial e outras coisas que tal. É digital, artificial e tal. Andam muito deslumbrados e eles próprios desviam os dinheiros, as receitas, aquilo que devem servir para pagar os ordenados às pessoas, nas redes sociais e outras coisas que nem sequer são órgãos de comunicação social. E depois ficam muito preocupados porque acontecem estas coisas. E porque há despedimentos coletivos, há despedimentos porque não há receitas suficientes para isso. E se for o contrário, digam, porque mecenas, como há em certos sítios, não há para tudo, não é para todos os lados. Há jornais que nunca deram lucro na vida. São grupos económicos que suportam aquilo. Enfim, cada um fará o julgamento, se é independente, se não é independente, etc. Por exemplo, o público. O público é um capricho da SONAI. Eu acho que é um respeito dos herdeiros do engenheiro Belmiro de Azevedo, que têm perante a memória do pai, que não acabam com aquilo, que nunca deu lucro. E outros mais. Agora, sendo de negócios, aquilo vende-se a quem é possível. Agora, vi outro dia aí a notícia, diz que a Hungria estava metida num negócio também com empresários portugueses da compra da Euronews e por aí adiante. Bom, mas isto, quem se meia vende, escolhe tempestades. Agora, o que se passa dentro das empresas é um problema das empresas. As empresas não podem ser grandes ou pequenas, não podem ser geridas na Assembleia da República. Nem a TAP, nem estas empresas. Nenhuma delas pode ser gerida na Assembleia da República, nem pelo Governo. Portanto, o Governo e a Assembleia da República o que têm que acautelar é que a legislação que fazem e a maneira e a regulamentação e as regras e a regulação funcione de forma a que não prejudique determinados setores, nomeadamente a comunicação social, que é altamente prejudicada. Olha, as rádios e os jornais pequenos e tudo isso são altamente prejudicados. Tem uma carga de burocracia em cima que ninguém se põe o que é que aqui está. Isto é uma coisa que afronta as pessoas.
É de admirar como é que ainda há tanto jornal e tanta rádio e tanta televisão e tanta coisa. Porque é uma coisa que as pessoas nem lhe passa para a cabeça. E isso sim é que o governo tem que, a montante, aliviar e legislar e regular em condições para que não aconteça o que aconteceu à média capital. Porque depois cheira um bocadinho a hipocrisia. E isto da Comissão, de facto, não fazia sentido. Da Comissão de Inquérito à Global Media Group, passamos para a página internacional. Foi uma semana de muita atividade depois dos ataques inicialmente a Israel. Agora Israel atacou o Irão. Os Estados Unidos confirmaram que este ataque ocorreu precisamente nesta sexta-feira. Será que vai terminar esta troca de ataques, José Faustino, ou o conflito pode mesmo alastrar a nível regional, como alguns temem? Isso não se sabe, não é? Porque, vamos ver, aqui há aqui um jogo, outro dia falei aqui nisso, e há muita gente a falar nisso, um jogo de sombras, e como jogo de sombras que a gente não vê, não é? Porque o que é certo, o que nós podemos saber é aquilo que é observável. Isso nós sabemos. Então, sabemos da guerra que há, a invasão da Ucrânia, sabemos de um ataque terrorista que houve do Hamas vindo de Gaza contra Israel. Vimos que Israel tenta eliminar o Hamas devagar. Sabemos que houve um ataque que não foi reivindicado na Síria, que a embaixada do Irão, onde estava o Estado-Maior todo do Irão e dos seus satélites terroristas, não é? E que retaliou com aquele exagero de equipamentos, de drones, de mísseis, todo o tipo que lá tinha, mas que teve um efeito nulo praticamente. Primeiro porque Israel tem um sistema de proteção extraordinário e depois porque houve também ajuda da França, dos Estados Unidos, de Inglaterra, etc. E até de países árabes. O que é engraçado. O que acontece aqui, o que aqui acontece é que há por aí, já ouvi várias opiniões dizer que aquilo foi um folclore, aquele ataque. Relativamente encenado, sim, que o Irão... Uma encenação feita com os Estados Unidos. Sim, que o Irão comunicou aos Estados Unidos o que é que iria fazer, o momento do ataque, como é que iria ser feito, basicamente, que permitiria uma resposta de Israel, e agora o mesmo teria acontecido. Mas acontece sempre. Dizem as normas de direito internacional que em guerra, quando há bombardeamentos, há um aviso que se vai bombardear. Israel em Gaza tem feito isso. Agora deixou de dar essa notícia. Tem um gabinete para isso. Até tinha um mapa com quadrículas para dizer qual era o quadrante que iam bombardear para as pessoas de lá saírem. Mas sempre se fez. Qual é a dúvida disto? O Irão devia ter dito era a Israel. Não dizia aos Estados Unidos. Isso é um intermediário. É para as pessoas, para tirar civis lá desse sítio. Vão bombardear essa base aérea aí. Uns minutos antes para não tirarem os aviões, não é? Que tem os seus preceitos. Eu também não sou especialista militar. Mas não é nada de um outro mundo. E quer dizer, isso não vem viabilizar absolutamente nada. Mas isso, quem fala sobre isso diz que... Não pode dizer que é uma coisa são ataques encenados. Não há encenação absolutamente nenhuma. Até porque para fazer um teatro, só se um teatro fazia um teatro mais barato. Porque aquilo custou uns milhões largos em mísseis e uns milhões largos em defesa. E mais mísseis para defender dos outros mísseis. Muitos milhões. E, portanto, para fazer teatro aquilo ficava mais barato. Não é? Portanto, aliás, agora está-se a verificar na eventual retaliação de Israel ao Irão, o que é que se verificou? É um ataque completamente diferente. Drones pequeninos, pequenas explosões e não sei o quê. Porque é um ataque muito mais seletivo. Portanto, este é já mais a sério. Na minha leitura, porque o que é que eles querem atingir? Alvos muito bem definidos. Eles não lhes interessa arrebentar com uma cidade. Eles interessa-lhe arrebentar com setores da indústria nuclear. Foi sempre uma grande preocupação de Israel. Porque Israel sabe que está perdido da vida quando o Irão atingir a capacidade nuclear, que Israel já tem. Não é? E tem medo, porque Israel não é previsível
se as coisas não evoluírem de uma determinada forma, que mande alguma ogiva nuclear para o Irão. Mas é perfeitamente previsível, se eles tiverem ogiva nuclear, mandar uma ogiva ou duas para acabar com Israel, porque esse é o objetivo deles. E, portanto, esse é um problema real que existe e que o Ocidente, na minha análise, devido ao posicionamento acobardado e retardado e medroso, de medo, não quer aproveitar uma oportunidade extraordinária, porque há aqui uma oportunidade extraordinária de atrapalhar o desenvolvimento nuclear do Irão. É uma oportunidade única e Israel não a pode perder, aliás... Mesmo com a presença de técnicos russos que estão no Irão na instalação de uma central nuclear para a produção de energia elétrica e que se diga que está associado... Isso para os israelitas, para nos entendermos bem, isso para os israelitas é o mesmo que tu estás a beber um café e a comer um pastel de nata. É para o lado que eles estão melhor. E a seguir vão dormir e fumam um charuto. Não tem... Isso, a Rússia, lá quem lá estiver, para eles é igual ao litro. Eles têm um objetivo. E se os outros lá estão, são os efeitos colaterais. Temos pena, não é? Eles com certeza não são criminosos. Não querem, eles têm um objetivo. Querem matar os do Hamas, isso querem. Do Irão querem. Agora, não querem matar crianças, isso é efeitos colaterais, não há genocídio nenhum em Gaza, isso é tudo ficção científica. Como não há nenhum genocídio na Ucrânia, porque se houvesse, em Gaza também havia na Ucrânia. E claro, sabemos que Putin é diferente, Putin é uma guerra de desgaste de arrasar tudo, como o professor Silveira aqui diz, escaqueirar tudo, não é? Os israelitas vão escaqueirando porque aquilo é muito apertado, não lhes dá espaço para coisas. Mas no Irão dá espaço, aquilo é muito grande. Portanto, vai ser coisas muito seletivas, não é? Agora, não sabemos o que é que realmente, neste jogo de sombras, como é que tudo isto se movimenta. Porque diz assim, não convém, agora para usar os termos que diz, escalar o conflito. E se eu não sei responder, se convém, se não convém? Não convém a quem? A Arábia Saudita convém ou não convém? Não sei. Convém à Arábia Saudita que o Irão seja a grande potência do Médio Oriente? Seja a potência ali do sítio, a potência local que eles dizem que são muito fortes e tudo. Isso interessa, eles ou interessa que sejam eles. Portanto, se calhar equilibrando o Egito. E adiante. Interessa-lhes isso? Então ali a Jordânia está ali no meio. Quer dizer, não sei o que é que lhes interessa ou o que é que deixa de interessar. Eu sei aquilo que nós vemos e aquilo que ouvimos. Agora, aquilo que realmente se passa, por isso é que se diz bem que é um jogo de sombras, é uma guerra de sombras, híbrida e tal, chame-se o que quiser, em que na realidade a gente não sabe o que é que se está a passar. Porque os interesses de cada um dos países, o interesse geopolítico dos países, não é exatamente aquele que parece ser que é. É diferente. O mais transparente de todos é Israel. Interessa-lhe subsistir, desafrontar e correr com aquela gente toda. E os outros querem abater Israel. Isso a gente sabe. Tudo bem. Mas os outros, não é assim. A Arábia Saudita não quer acabar com Israel. Mas nem quer que o Irão se transforme na potência regional. E, portanto, aquilo que é ou que deixa de ser, a gente realmente não sabe. Depois não sabe bem, mesmo com a administração Biden, qual é o papel dos americanos no meio disto tudo, dos ingleses, etc, etc, etc. Portanto, há aqui muita coisa escondida que nós não sabemos realmente, não é? E isso dificulta-nos, digamos, uma análise clara das coisas, porque não sabemos se será mau, se será bom, evoluir ou não evoluir. Israel pode ter então ali uns aliados que se revelaram no ataque anterior, o caso da Jordânia e outros. Mas o problema da Rússia é o problema na Síria. Porque eles têm bases lá e havendo com o Hezbollah, havendo ataques, pode haver os russos, ou porque são atacados por efeitos colaterais, acho que os israelitas não têm interesse nenhum em incomodar os russos, mas se os atingiram sem querer, ou por conveniência dos russos, estou convencido que não. Os russos não lhes convém abrir outra frente de batalha. Para mais contra Israel, nem pensar. Porque os israelitas não são os ucranianos. Os israelitas, entretanto, deverão atacar mesmo a zona de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Isso
vai mesmo acontecer. Vai. Mas as fronteiras ali irão abrir-se do Egito para os refugiados. O que é que dali vai resultar? Porque a população está já ali encurralada naquele local. Não, eles estão a ir para o norte. As populações agora, neste entretanto, nem se falar de pouco, estão a deslocar-se para o norte outra vez. Os que vieram do norte estão a ir para cima. Portanto, em Rafah começa a haver menos gente. Neste caso, com este ataque em Rafah, será que o Hamas fica definitivamente aniquilado, como pretende Israel, ou não? Definitivamente não fica, mas fica muito debilitado. E Israel sabe perfeitamente que não consegue acabar com o Hamas. Aliás, a cabeça do Hamas não está na faixa de Gaza. E, portanto, o que Israel quer é limpar, como é que é dizer, a guerrilha, o que resta, o que é visível, aqueles que agarram armas e disparam contra o exército israelita, acabar com eles na faixa de Gaza. E isso vai conseguir. Veio de norte para baixo, vai conseguir. Agora, nunca consegue a 100%. Primeiro, a cabeça suprema do Hamas não está na faixa de Gaza. Segundo, e eu volto a citar, basta ler o livro A Guerra de Guerrilha de Che Guevara e A Guerrilha Urbana de Marighella. E percebem como é que é a guerra de guerrilha. Eles misturam-se com a população. Os israelitas, ou seja, não será possível encontrar olham para aquela gente. As pessoas que foram raptadas? Eu duvido. Eu estou convencido que é muito duro dizer isto, mas estou convencido que mais de metade já morreram. E uma outra boa parte eu não sabe onde é que eles andam. Porque eles entregaram aquilo à população. Eles comem na casa das pessoas. Eles confundem-se porque um guerrilheiro do Hamas é guerrilheiro quando tem a arma na mão. Ele a seguir mete a arma debaixo da cama e está a dormir. Ou no hospital ou em qualquer lado. O Hamas transporta-se de ambulância. E só precisa dar um tiro numa perna a um indivíduo para dizer que ele está ferido. Portanto, é uma guerra de sombras também. É uma guerra de guerrilha, isso está definido. E normalmente as guerras de guerrilha, para terem eficácia, e é preciso ver que o Hamas tem apoio popular. Repare-se que as pessoas quando falam para a televisão não dizem que morreram. São os mártires. São todos mártires. Portanto, eles, a maioria deles são a favor do Hamas. Portanto, toda aquela gente, aquilo é inevitável o que está a acontecer. Não há outra forma de fazer aquilo. E Israel não vai definir daquele objetivo, não vai desistir daquele objetivo. Mas nem que a vaca tussa. A jura que Israel fez de nunca mais deixarem exterminar, como foi no tempo da Segunda Guerra e no tempo de Hitler, isso é cumprido até ao fim. Eles podem acabar com eles, mas eles vão dar a luta até ao fim de que maneira? Portanto, eles têm um objetivo e vão cumpri-lo. E não venham com o Benjamin Netanyahu ou com outro. O efeito é o mesmo. E o chefe da oposição do Benjamin Netanyahu está no gabinete de guerra. Também manda naquilo. Portanto, atenção, não haja confusões nisto. Portanto, como tu disseste, e bem, os objetivos em Gaza é para concluir. É para concluir. E mais. Na minha opinião, e no seguimento de uma análise que me parece que não pode ser outra, independentemente de uma coisa é aquilo que a gente quer, outra coisa é aquilo que pode ser. Israel não pode perder o controle da faixa de Gaza. Porque já teve o controle da faixa de Gaza. E Ariel Sharon entregou a faixa de Gaza aos palestinianos. Deu o que deu. E, portanto, isso não acontece. E mais ainda, já agora estamos a falar sobre isso. Mais ainda, outra coisa, que eu aqui tenho dito muitas vezes e não vejo diferença. E gostava que alguém me explicasse, na prática, como é que isso era. Eu não vejo ali 2 países, vejo ali 3 países. A faixa de Gaza é um, ou nações, como quiserem. Israel é outro e a Cisjordânia é outro. Não há praticamente ligação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. São palestinianos, certo? Mas as cúpulas dirigentes, a autoridade palestiniana praticamente tem pouca influência. O Hamas está a ser destruído, não é? Como é que se cria agora, assim, num estado de guerra, uma entidade naquelas circunstâncias? Bom, deve-se tentar, mas Israel, depois de um trabalho destes, depois do que aconteceu, do massacre de parte a parte, vai deixar de ânimo leve o poder sobre a faixa de Gaza? Eu acho que não. No leste da Europa continua o conflito na Ucrânia, naturalmente, bem sabemos. Entretanto, no fim de semana que se está aí a aproximar, aliás, para quem nos ouve, no sábado, é neste fim de semana que os Estados Unidos vão votar um apoio à Ucrânia. Apesar da oposição da ala pró-Trump, a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia vai a votos, pode representar a mudança necessária para que a Ucrânia
volte a travar a ofensiva russa no seu país. Houve mudanças, nomeadamente do tal líder republicano Mike Johnson. Pode ser alvo de uma moção de censura na Câmara dos Representantes. Está uma luta política dentro dos Estados Unidos que se calhar nós não acompanhamos tão de perto. Haver luta há. Quer dizer, o Partido Republicano aparentemente está esfrangalhado, não é? E há uma grande radicalização naquele país e temos um imbecil como oposição ao atual presidente, que está velho, é outro velho, mas caduco e estúpido. Este ainda foi um grande político, velhote. E da oposição ao estúpido, que ali anda, velho também, caduco, com um chapéu na cabeça, e ali anda aquilo, que não é nada. Quer dizer, não é possível. Eu ouço muita coisa, porque naturalmente também tenho que estar informado. É difícil analisar o que é que se passa nos Estados Unidos, porque aquilo parece uma casa de malucos. Mas neste caso o Partido Republicano tem mesmo uma facção claramente contra o apoio à Ucrânia e que até agora tem conseguido travar esse apoio. Sim, mas não é bem, porque depois falas com eles, eles dizem que não é bem, não é. A gente agora quer outra coisa. Não é dar, é um empréstimo e não sei o quê, não sei o quê. Aquilo não faz sentido nenhum, porque aquilo é uma mistura do trumpismo, que por sua vez tem processos em tribunal, depois não tem dinheiro para pagar, depois pode ir preso, depois pode não ir preso, depois diz que o outro anda a perseguir, depois quer trocar a Ucrânia, veja-se bem, pela fronteira com o México, para aprovarem as coisas, depois mistura-se o apoio a Israel, como se os Estados Unidos pudessem deixar de apoiar Israel. Isso nem que a vaca tussa, isso pode acontecer. Portanto, isso passa sempre. Mas mistura-se tudo. E Biden, propositadamente, como é um político hábil, o que é que ele fez? Misturou tudo, para ver se passava tudo no caldeirão. Mas os outros não foram nisso. Mas não se vê um rumo, percebe-se a política de Biden. Não há uma linha, não há uma linha no Partido Republicano. Eu acredito que haja senadores e haja elementos do Partido Republicano que saibam o que é que querem para os Estados Unidos e para o mundo. Mas não é Trump, nem os trumpistas. Ainda não ouvi nenhuma proposta nos últimos meses que me lembro de uma proposta do Trump. Ele diz que se fosse comigo não tinha havido nada disto. Está bem, eu também posso dizer, se a minha avó não tivesse morrido ainda já era viva. Mas não tinha havido porquê, ele tem que explicar. Mais 2 ou 3 linhas para a gente perceber, porque senão diz o que lhe vem à cabeça. E andamos nisto. O problema é que temos um senhor, Adolfo Putin, não é, à solta na Europa, a ganhar poderio militar porque eles não se entendem. Parece uma escola de miúdos desentendidos, aquele congresso americano, não é? E que estão estes daqui da Europa que não se entendem também, entendem-se no apoio à Ucrânia, mas não são capazes de não se ver uma medida de reindustrialização, de uma preocupação de defesa. Não se vê nada disso. Continuam ainda fiados no guarda-chuva americano e na NATO. Se Trump for eleito, a gente não sabe. Eu estou convencido que não acontece nada de especial. Mas não sabemos, sei lá. Ele até pode fazer uma aliança com o Trump, com o Putin e invadir a Ucrânia e a Polónia e tudo o que for. Mas caso esta ajuda seja aprovada... Não é possível fazer. Caso esta ajuda seja aprovada, será que a Ucrânia consegue manter-se e manter a sua segurança dentro do possível, dentro do ataque russo? Vamos lá ver. O problema aqui está no seguinte. A Ucrânia não tem poder para defender, isso está esquecido, entre aspas, a Crimeia e o Donbass. Não é? Portanto, aquelas 2 regiões e a Crimeia é o problema da Rússia. A Rússia quer conquistar aquilo para já. Tentou conquistar o país todo. Mas como não conseguiu, contenta-se com aquilo. Se lhe dessem aquilo, que parece ser o Trump e os outros defendem, ele fica contente. Mas isso é um perigo tremendo, porque a seguir ele invade outra coisa qualquer, vai tirando aos bocadinhos, não é? A primeira vez já tirou na Sérvia, já tirou na Chechênia, ele tem tirado em todo o lado. Portanto, ele não para. Portanto, não para porque o objetivo dele é imperialista, é soviético, é de reconstruir a União Soviética. Se não diretamente, pelo menos com a influência, tipo Bielorrússia e por aí adiante. De maneira que
O problema, a gente onde é que estava no meio disto? Na questão de se a Ucrânia consegue defender, com aprovar este pacote de ajuda, se a Ucrânia consegue não, a Ucrânia consegue, com estas debilidades todas, consegue aguentar-se, tirando estas regiões que eu falei. E a Rússia consegue segurá-las. É nisto que está, é neste impasse que já estamos há alguns meses. Isso é possível fazer. Agora, se não houver uma ajuda forte e atempada, não é preciso, não basta ser forte e tudo o que é preciso, é ter que ser atempada, não é aos bocadinhos como tem acontecido. A Ucrânia aí pode levar a melhor, pode fazer uma ofensiva contra conquistar. Eles andam ali a discutir taco a taco. Eu não acredito que a Rússia passe para além do Donbass, portanto, não passa. E a Ucrânia não passará para dentro. Agora, se com o tempo, não sabemos o que é que acontece com a Rússia, se consegue mais potencial, se não consegue. Também não sabemos se a Ucrânia, o que é que vai acontecer da parte da Europa, dos Estados Unidos, etc., apoiar a Ucrânia no sentido também de avançar. E em que fase disso tudo é que se consegue umas conversações de paz ou de sentar aquela gente à mesa para negociar um cessar-fogo. O que vai ser difícil. Porque Zelensky tem toda a razão. Ele diz, o ponto aqui é este. Aqueles senhores invadiram o nosso país. Têm que sair do país. E estamos armados. E já não é mau se desculparem aos russos os prejuízos de guerra. Vamos ter nós a pagá-los. Portanto, isto está muito complicado. Agora, estou convencido que este impasse vai se manter. E não sei responder, porque o Trump e os Estados Unidos são muito culpados do que está a acontecer. É verdade. Mas a Europa não tem menos culpa em não passar das palavras aos atos. Não basta os 100 mil milhões, não sei. Não, tem que se fazer. Onde é que estão as balas? Onde é que estão os sistemas? Onde é que estão os carros? Onde é que estão os aviões? Onde? Seja emprestado, seja dado, seja como for. Onde é que eles estão? A Europa não produz nada disso. Grande parte do armamento é... A Alemanha já está a produzir, mas os Espanhóis não produzem nada. Portugal nem balas produz, já produziu, por exemplo. Não é? E vai ser é tudo isso que faz falta à Ucrânia para se defender da agressão russa. É assim que chegamos ao final desta revista da semana, nesta edição com o José Faustino, o meu nome é Luís Matias. De hoje a 8 dias cá estaremos já os três, eu, o José Faustino e Silvério Cunha, para analisar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. O encontro está marcado para de hoje a 8 dias. Até lá, tenha um bom fim de semana.